É de grande alegria e contentamento em nossos corações de estar mais uma vez cultuando o nosso Deus nessa casa de oração. Eu acredito que o Senhor tem falado ao seu coração no decorrer do culto e não vai ser diferente agora, no momento da palavra. Aproveitando que vocês estão sob os seus pés, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Timóteo, em nome de Jesus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Fica no Novo Testamento, lá no finalzinho. Os irmãos que forem encontrando vão dizendo amém, assim eu vou entender o que vocês acharam. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 em diante. Amém? Amém. Vamos lá. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus, a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Versículo 8. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Versículo 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus, somente até aí. Senhor Jesus, diante da sua presença, eu te peço, Pai, que o Senhor fale ao coração da sua igreja, assim como o Senhor falou ao meu. Pois a sua palavra, Senhor Deus, é a espada de dois gumes, que ela penetra a alma e o espírito. Senhor Deus, que toda distração, meu Pai, do inferno, que ele tem tentado, Pai, distrair a sua igreja para não escutar e nem entender a sua palavra. Senhor Deus, eu lanço por terra em nome de Jesus. Eu acredito, Pai amado, que aqui tem corações, tem terras férteis, e que a sua palavra certamente ela produzirá frutos, e eles sairão daqui, meu Pai, nesta noite, contente, regozijantes, meu Pai, de alegria em ouvir a sua palavra e a sua voz, em nome de Jesus. E vocês podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês a história do nosso irmão Timóteo. Timóteo era um jovem discípulo de Paulo. Como hoje nosso culto é intitulado com o culto dos jovens, direcionado, dirigido pelo culto dos jovens, eu em casa meditando na palavra do Senhor e assim pedindo uma direção ao Pai, qual palavra trazer à sua igreja, e o Senhor me lembrou de Timóteo, que era jovem. Timóteo jovem, a sua mãe e sua avó também eram cristãs, elas entendiam da palavra, e assim criou Timóteo segundo a vontade de Deus. E ali, o apóstolo Paulo, conheceu a família, conheceu a mãe de Timóteo, que é Eunice, e a avó, que é Lóide. Elas eram cristãs e assim ensinaram a Timóteo. E ali Timóteo foi e se formou discípulo de Paulo. E vendo a história de Paulo, como todos já conhecem, uma história forte, uma história impactante, um homem que era um perseguidor de pessoas cristãs, de crentes, e agora é uma pessoa que propaga o evangelho, que fala do amor de Jesus e que agora é perseguido. Então, é uma história muito forte e que nós devemos levar como exemplo para nossas vidas. Antes, éramos
éramos ímpios, né? Não servimos ao Senhor, mas hoje servimos a Deus, pregamos a palavra, ensinamos para as pessoas o que é a verdade, ensinamos, aliás, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, e muitas vezes somos acusados. Muitas vezes as pessoas apontam o dedo no nosso nariz e dizem: cadê o seu Deus? Você não estava bem antes, quando você não servia a esse Jesus? E agora, por que você vive nessas condições? Não era diferente na vida de Paulo. Paulo, ele sofreu muito. Na história que nos livros anteriores, vai contar da história de Paulo. Ele conta da história dele. Porque ele antes perseguia, ele encontrou Jesus. E ali, ele ficou cego durante alguns dias. E ali se tornou um verdadeiro cristão. E ali começou a falar da história de Jesus. Mas eu não quero falar de Paulo. Aqui eu quero falar com vocês, compartilhar a história de Timóteo. Quando Paulo ele ensinava na primeira carta de Timóteo, Paulo ensina e instrui Timóteo como fazer e como pregar a palavra do Senhor. E muito melhor do que isso, Paulo diz assim: Timóteo, não se envergonhe. Timóteo, não baixe a sua cabeça. Por quê? Porque Timóteo era jovem. E nós sabemos que quando nós, jovens, né, ainda temos pouca idade, quando nós vamos ensinar alguém mais velho do que nós, muitas vezes não nos dão crédito, não é verdade? Ah, mas você ainda não viveu tanto que eu vivi, quem é você para me ensinar? E era assim que acontecia, e assim que Paulo instruiu Timóteo. Timóteo, não tenha medo, não se envergonhe, mas sabe o que você faz? Estude a palavra de Deus. Porque quando nós estudamos, independente da idade, que seja de 10, 9, 10 anos, 30, 50 anos, quando se entende da palavra de Deus e quando se ensina, quando se passa para outra pessoa, com autoridade, com firmeza daquilo que você estudou, a pessoa vai acreditar. E muito além do que isso, vai pensar assim: uau, mas essa pessoa tão nova e tão sábia desse jeito. Então é assim que acontece em nossas vidas. Então Timóteo, ele foi ali, seguiu à risca o que o apóstolo Paulo a ensinava. O Timóteo estudou a palavra, o Timóteo ele instruiu as pessoas, instruiu os mais velhos, instruiu as viúvas, os órfãos, e assim foi levando a palavra de Deus. Timóteo, ele não abaixou a sua cabeça. E a primeira carta de Timóteo e a segunda foi escrita a partir ali dos anos 62 e 64 a.C. Então, assim que Jesus morreu, e aí aconteceu, né, ele foi ensinado. Então, ele começou a pregar a palavra nessa época. Então, Paulo, ele ali já estava também preso, né, por pregar a palavra de Jesus, né, por pregar o evangelho. E mesmo assim, Paulo ele não desistiu de ensinar. Paulo ali foi perseverante, enviava cartas, né, para as igrejas, mas nesse caso, Paulo ele não enviou, que no caso a carta de Timóteo, ele não enviou às igrejas, ele enviou diretamente para Timóteo, né, para ensinar. Por quê? Porque Paulo já tinha previsto, já sentia que já estava chegando os seus dias finais. Que na segunda carta que nós lemos, segunda carta de Timóteo, vai contar que Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé. Então, ele já sabia o que iria acontecer, que já estava chegando nos seus dias finais. Então, na primeira carta de Timóteo, Paulo ensina como pregar, né, como levar a palavra, como ele se defender, como ele fazer, como eu falei para vocês. Ele aprendeu a palavra do Senhor, ele foi ali diligentemente, apesar da idade, ele foi ali, estudou e pregou a palavra. E na segunda carta, Paulo já estava ali, dando as suas saudações finais. E ali, Timóteo, ele não desistiu. Mas uma parte muito importante que me chamou muita atenção, aqui nesses versículos que nós lemos, foi o versículo 8, que eu quero ler novamente com vocês aqui, que diz assim: portanto, jamais se envergonhem de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhem de mim, que estou preso por causa dele. Então, Paulo diz: não se envergonhem de mim, porque eu estou preso. Porque eu sei que muitas pessoas vão falar: mas você está falando em nome de quem? Em nome daquela pessoa que está presa? Em nome de Paulo que está preso? Mas não, Timóteo, ele foi corajoso. Timóteo foi até o final. Ele não se envergonhou do apóstolo Paulo. Ele não se envergonhou do evangelho de Jesus. Ele não se intimidou. Por quê? Ele poderia pensar: poxa,
o apóstolo Paulo, ele foi preso por causa da palavra. Então, assim, eu serei preso também. Eu acho que é melhor eu voltar para trás, eu viver a minha vida normal, viver minha vida com a minha avó e com a minha mãe, e ali não quero mais sofrer nenhuma consequência. Foi assim? Não foi assim. O Timóteo, ele não teve medo. Como a palavra do Senhor diz também aqui, o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo no versículo 6, porque quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá o poder, o amor e o autocontrole. O Senhor, ele não nos deu um espírito de temor. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas muito pelo contrário. A ousadia está sobre mim e sobre você. A palavra, ela está nas nossas mãos. A arma, ela está nas nossas mãos. Se nós não sabemos guerrear, a culpa é nossa, a culpa é minha, porque eu não estou sabendo manusear a espada do Senhor, que é a palavra dele. E assim o apóstolo Paulo disse para Timóteo, Deus não deu um espírito de temor, Deus não nos deu um espírito que te traz medo, que te traz insegurança. Eu quero dizer para você que esses sentimentos que muitas vezes vêm aos nossos corações, eu quero te lembrar que é o nosso adversário. Sabe por quê? Eu costumo dizer que Satanás e seus anjos, eles não querem ir para o inferno sozinhos. Eles sabem o que esperam o dele mais tarde. Ele sabe para onde ele vai. Então a sede louca, desenfreada de Satanás e seus anjos é nos levar também para o inferno. Mas o Senhor, ele colocou no nosso coração o espírito de ousadia. Eu não vou renunciar, eu não vou baixar minha cabeça. Por mais que eu tenha pouca idade, por mais que eu seja jovem, por mais que eu seja velho, eu não vou me calar. Eu vou pregar a palavra do Senhor, porque eu sei que no grande dia o Senhor olhará para mim e dizer: boa soldada, boa soldado, você venceu até o final. Você não se envergonhou de mim, muito pelo contrário, você foi, pregou a minha palavra, você me levou para as pessoas, você mostrou para as pessoas que eu sou a liberdade, que eu liberto, que eu curo, que eu salvo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que nós não estamos vigilantes. Nós estamos no nosso dia a dia, muitas vezes não separamos um tempinho do nosso dia para dedicar ao nosso Senhor. E quando nós não nos alimentamos, assim como a palavra do Senhor, ela é uma espada, ela também é um alimento. Nós sabemos muito bem que nós não passamos, nós não conseguimos ficar sem o alimento e nem a água. Sim ou não? Nós não conseguimos. Da mesma forma, nosso espírito. Se nós não alimentarmos nosso espírito, ele vai enfraquecer. E assim nós vamos dar legalidade a Satanás para colocar palavras no nosso coração e dizer: você não vai conseguir não. Você é fraquinha demais. Se você pregar essa palavra aqui, eu vou te falar o que vai acontecer. As pessoas vão zombar de você. Essas palavras e outras que o inferno lança em nosso coração, e ali traz a covardia. Mas Deus já deixou claro na sua palavra que em nosso coração há ousadia, há o amor, o autocontrole. Independente de qualquer coisa, eu vou levar a palavra do Senhor. Independente de qualquer coisa, eu vou mostrar que eu sou jovem cheia do Espírito Santo, eu sou jovem cheia do temor de Deus, eu sou uma jovem, um adulto, um homem, uma mulher cheia do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E mais aqui na frente ele diz: quero lembrar de avivar a chama do dom que há em você. Você tem avivado o dom que Deus tem te dado? Você tem valorizado o dom que Deus tem te dado? Paulo, ele lembra a Timóteo: eu quero te lembrar do dom que Deus te deu. Eu quero te lembrar para não desanimar que você pode. Que se Deus te deu o dom de cura, cure. Se Deus te deu o dom de profetizar, profetize. Mas é isso que acontece muitas vezes. Quando vem ao meu coração, quando o Espírito Santo diz: ei, ministre na vida daquela pessoa, eu vou dizer: não, é coisa da minha cabeça, é coisa da carne. A carne não quer profetizar. A carne não quer falar para outra pessoa o que Deus quer
dizer, a carne nunca quer fazer nada. A carne quer ficar sentada, acomodada, atrofiando. Mas o Espírito, ele quer crescer. O Espírito, ele é livre. O Espírito Santo, ele quer voar. Ele quer te levar para lugares altos, para lugares grandes. Ele quer levar você para as nações. Ele quer levar você para mostrar o quanto Deus é grande. Não deixe de maneira alguma que o inimigo confunda a sua mente, ou muito menos jogue cinza em seu coração, que ele tente apagar a chama que há em seu coração, mas muito pelo contrário, sopra essa cinza, sopra essa brasa que ali haverá fogo. Mas é preciso de um movimento, é preciso de uma mudança, de algo diferente. Se eu permanecer do jeito que eu estou, nenhuma mudança haverá. Se Timóteo ele ficasse na mesma posição que ele estava quando Paulo a encontrou com a sua família, Timóteo não estava aqui nessa história. A história de Timóteo não estaria na Bíblia. Melhor dizendo, se Timóteo não tivesse se levantado e feito o ide do Senhor, eu ou você não estaria contando a história dele. E sabe o que Jesus quer? Que a nossa história, que o nosso testemunho seja algo que edifique outras vidas. A nossa história de vida, que muitas vezes para algumas pessoas não foram boas, que muitas vezes nós perguntamos, Deus, por que aconteceu isso comigo? É um testemunho para você alcançar outras pessoas. É uma forma que você tem, através de Jesus, de curar outras pessoas. E lembrando que Timóteo ele ouviu a voz do apóstolo Paulo, ele obedeceu o que ele tinha falado, o que ele tinha ordenado. E Paulo sempre dizendo, ei, não tenha medo. Não tenha medo. Aqui em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz bem assim: se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. O incrível de tudo isso é que Paulo, ele animava Timóteo. Paulo, ele incentivava Timóteo. E eu acho engraçado, estava pensando, lendo essa história, que é da mesma forma com nossos líderes. Seja pastores, líderes de departamento, ele está ali, ei, vai! Você consegue! Ei, você vai pregar hoje, você vai dirigir o culto hoje. Você vai trazer a leitura inicial, incentivando, empurrando, vai, você consegue. E quando nós ouvimos, damos atenção a essa lição, a esse ensinamento, nós conseguimos ir muito longe. Nós conseguimos cumprir o propósito de Deus. O propósito que Deus tem nas nossas vidas não é somente aceitar a Ele, ganhar somente a nossa família. Não. O propósito que Deus tem nas nossas vidas é ser bênção para outras. É ser bênção por onde nós passarmos. E eu quero alegrar vocês, jovens. Não desanimem. Não abaixem a sua cabeça e não se acovardem. Sejam fiéis até o fim. Persevere até o fim. Saia do comodismo. Tente fazer algo diferente. Se você acha que está tudo normal, está muito bom, essa vida que eu estou vivendo tá chuchu, beleza, tem algo errado. Tem que ter alguma coisa apertando o calo, para a gente poder sair do nosso conforto, para a gente poder fazer algo diferente, para poder levar a palavra do Senhor, para poder vir aos cultos queimando, para a gente poder voltar para casa queimando. Jovem, ir para a escola queimando, cheio da presença de Deus, cheio da palavra dele, porque a palavra do Senhor, ele nos anima. A palavra do Senhor, ele nos dá uma grande esperança, porque nós não estamos aqui, a gente somos cidadãos dos céus. A gente tem duas cidadanias, da terra e do céu.
E a maior saudade que eu tenho, eu acredito que vocês também têm, é o céu. Pense numa saudade que às vezes eu tenho do céu. E eu nunca estive lá, nunca fui lá. Mas uma saudade louca. Digo, Senhor, que saudade do céu. Muito obrigada porque o Senhor me fez cidadã do céu. E eu sei que um dia eu vou para lá. Mas se eu não fazer diligentemente, ao pé da letra, aquilo que Ele nos ensinou, a gente não vai, infelizmente. É preciso muita perseverança, força, foco. Temos que ir até o final. Temos que lutar até o final. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos converter o espírito de poder, amor e equilíbrio em covardia. Nós não podemos esquecer do que a palavra do Senhor nos diz. Nós sabemos e temos a certeza que em nosso coração Deus já nos deu um espírito de ousadia. Mas nós não podemos converter no espírito de medo. Ela assim, eu não vou fazer isso não. O que vão pensar de mim? Deus me livre. Mas não, vou colocar ali, botar a cara no sol e eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu vou cumprir o que o Senhor tem colocado ao meu coração. E falando de jovens, eu também quero dar aqui outros exemplos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos aqui conhecem a história? Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens. E ali o rei ordenou para que eles adorassem o Deus dele. O rei fez uma estátua bem grande e disse assim: agora eu vou fazer um decreto, você vai ter que se curvar diante do meu Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram fiéis a Deus. E ele disse assim: eu não vou me curvar diante desse Deus, porque eu sirvo o Deus Altíssimo. E ali o rei se enfureceu e ele literalmente não se curvou. E ali o rei se enfureceu e disse: então você vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqueça esse fogo 7 vezes mais. Agora eu quero te perguntar, diante dessa situação, será que nós teríamos coragem de fazer isso? Será que nós teríamos coragem de chegar a alguém e dizer assim: eu quero que você agora dobre o seu joelho e adore esse Deus que eu fiz? Ou então você vai morrer decapitado. Ou então você vai ser queimado. Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Será que nossa fé estaria tão elevada para negar em se curvar diante de outro Deus e morrer pelo nosso Deus? Aqueles 3 jovens foram corajosos. Eu confesso que eu não sei o que eu iria pensar diante dessa situação. Mas o que eu acho mais lindo é que aqueles jovens não se prostraram. Aqueles jovens entraram na fornalha de fogo ardente. E aqueles jovens não foram queimados. Isso é uma prova de fidelidade. Quando nós somos fiéis ao nosso Deus, independente de qualquer coisa, o Senhor não nos desamparará. O Senhor segurará nossa mão e não vai deixar a gente tropeçar e muito menos queimar o fio do nosso cabelo. E aqueles jovens saíram intactos. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha naqueles jovens. E o melhor de tudo isso que eu não posso deixar de falar para vocês, que tinha um 4º homem. E esse homem era Jesus, ele estava ali com eles. Vocês estão conseguindo entender a dimensão? Quando nós somos fiéis, o Senhor não nos deixa. As pessoas podem até ver, pronto, é o fim daquela pessoa, mas o Senhor vem e pega a nossa mão e nos tira daquela situação. Eu não sei que situações vocês estão passando nessa noite, se tem alguma coisa difícil, se alguma causa tem colocado na mão do Senhor e alguém tem dito assim: ei, não vai dar certo não, isso é loucura. Mas eu quero dizer para você, quando Deus está no controle, quando você coloca o Senhor no controle de tudo, vai dar certo. Aqueles jovens não saíram queimados. E outra coisa melhor, o rei disse: que o seu Deus seja louvado. E a partir dali, ele começou a adorar o Deus Altíssimo, o Deus vivo.
Vocês percebem? Quando nós temos uma atitude diferente, quando nós se colocamos numa posição, quando nós se colocamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, o Senhor honra. A nossa vida, como eu disse para vocês, se torna uma história, um testemunho. Eu creio que você já conhece muitas histórias, pessoas que já foram curadas de câncer, curadas de qualquer outra enfermidade, terminais. E a pessoa sai ali, por cima, por quê? Porque decidiu entregar a sua vida a Jesus e decidiu confiar. Seja que eu viva ou que eu morra, eu quero confiar, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. E esse exemplo que eu quero contar para vocês sobre esses 3 jovens, que é uma história incrível e é uma história que pode nos ajudar a confiar mais no Senhor. Independente dessa situação aqui, que é uma situação bem difícil, eles não se curvaram e nem desanimaram. Outra pessoa também que eu quero dar um exemplo aqui para vocês é sobre Jeremias. Jeremias, Deus também chamou ele para pregar para as nações, para as pessoas, para aquela cidade onde ele morava. E Jeremias falou assim: Deus, eu sou muito jovem, eu não sei falar. E aí, jovem? Se Deus te chamar, você vai dizer o quê? Você vai falar que não sabe falar? Mas aí não teve desculpa nessa questão de Jeremias. Jeremias falou assim: eu não sei falar, eu sou criança, novo demais. E Deus falou assim: não se preocupe que eu vou colocar a palavra na sua boca. Não há desculpa diante de nosso Deus. A gente pode dar meia volta, volta e meia, tanto de volta que a gente quiser dar, mas não há desculpa quando Deus manda a gente fazer. Agora eu quero dizer uma coisa para você: quando a gente nega aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, há uma consequência. Por quê? Porque Deus confiou em você, confiou em mim. Então há um preço a se pagar. Deus, Ele vai perguntar: por que você não fez aquilo que eu te pedi? É claro que a obra não vai parar, Deus vai mandar outra pessoa fazer, mas era eu ou era você? Assim como Jeremias, ele falou, ele deu um argumento ali, mas não deu muito certo não, e Deus falou: não, pode ir que eu estou com você também. Jeremias sofreu muito também, ele apanhou muito por pregar a verdade, por levar ali a exortação para aquele povo que estava rebelde, e ali foi muito difícil também para Jeremias. Agora, o terceiro e último jovem que eu quero exemplificar para vocês é o jovem Davi. Davi também era jovem, e ali o rei Samuel, o profeta Samuel, foi ali e ungiu o rei Davi. Davi tinha por volta de 16 a 17 anos, se não me falha a memória. E ali Davi também não falou nada, ele simplesmente falou assim: eis-me aqui, eu vou fazer a vontade do Senhor. E ali o rei Davi, ele foi mesmo jovem, o rei Davi fez o que Deus tinha designado para ele, e ali foi feito e foi cumprido o que Deus tinha naquele lugar. E voltando para o profeta, para Timóteo, glória a Deus, para a gente finalizar aqui, voltando para Timóteo, ele não desanimou, como eu tenho dito para vocês. Timóteo, ele foi até o fim. Timóteo, ele pregou a palavra, mesmo naquela situação, porque naquela época não podia mais pregar a palavra, os crentes eram perseguidos. E ali Timóteo, ele não abaixou a cabeça, ele foi até o fim, ele foi perseverante. E Timóteo, jovem como eu e você que está na idade de 30, 40, não se entristeça, você é jovem também, tá? Vocês são jovens. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então nós, igreja amada, jovens do Senhor, não desanimem, continuem, sejam perseverantes. Vocês adolescentes também, vocês não são novinhos demais, já conhecem a palavra, pode pregar, pode levar a mensagem do Senhor, que sejam exemplos, que seja alguma referência, que na escola possa apontar para você: aquele menino ali é diferente, aquela menininha ali é diferente. Então, assim, Deus quer que nós façamos a diferença. Deus quer que nós sejamos como Timóteo, como Davi, Jeremias, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e entre outros jovens que a Bíblia relata. Que nós sejamos corajosos, que em nosso coração nunca venha habitar a palavra
covardia, porque Deus não gosta que nós sejamos covardes, porque quando a covardia vem e inunda o nosso coração, a obra do Senhor, ela não é concluída, porque através da gente, Deus quer que a obra seja feita, e quando nós dissemos não, damos desculpas, hoje não, amanhã, não dá certo. Deus quer que nós sejamos corajosos. Sabe por quê? Porque diante de qualquer situação ou batalha, Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Então seja forte, vai até o fim, pregue a palavra, faça a diferença, saia do comodismo, procure ajuda, mas faça a obra do Senhor. Seja atento à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está a todo momento querendo nos usar. Eu estava comentando quando eu vinha com a Laila, que Deus, Ele tem um anseio tão grande, mas tão grande em nos usar. Ele tem um anseio lá do céu, que nós se levantemos do nosso conforto e dissemos assim: não, Deus, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Deus quer que nós façamos isso, mas Ele não vai fazer se o nosso coração estiver fechado. Ele não vai fazer se nós não falarmos nada, porque Deus, Ele não é um Deus, o Espírito Santo, Ele não é um Espírito Santo invasor. Ele bate na porta, toca, toca, toca. Posso entrar? Se você falar que sim, Ele entra, se não, Ele não vai entrar. Então que nós possamos se colocar na posição, abrir nossos ouvidos e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou jovem, eu sou corajosa, eu sou corajoso e eu vou fazer a sua obra. Glória a Deus. Amém? Eu convido você a colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero neste momento fazer uma oração com vocês. E eu convido, eu peço que as obreiras estejam orando sobre os adolescentes, sobre os jovens, para que não haja esse espírito de covardia, que haja autoridade sobre eles, que haja esse impulso de fazer o ID do Senhor. Que muitas vezes nós jovens, adolescentes, há uma sobrecarga, uma opressão, há uma cobrança muito grande. Muitas vezes nós não conseguimos, mas diante de intercessões e orações, nós conseguimos ir avante, e através das orações o nosso coração volta a queimar novamente. Então nessa noite eu convido vocês, obreiras, que imponham as mãos, assim como Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Assim como Paulo, ele impôs as mãos e disse que o Espírito não produz temor e covardia, mas sim nos dar amor e autocontrole. Eu te peço que você imponha as suas mãos e ore e profetize, porque nossos jovens, nossos adolescentes são a próxima geração, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando. Deus amado e querido, neste momento, diante da sua palavra, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que a sua obra, que a sua vontade, ela venha a ser feita e operada neste lugar. Senhor Pai, eu coloco sobre as suas mãos cada jovem, cada adolescente, que o Senhor Jesus possa fazer o seu mover. Meu Deus, se houver o espírito de covardia, de medo, de opressão, se houver, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, cobrança, palavras contrárias, Senhor Deus, possa cair por terra em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço nessa noite que os corações venham ser inundados de esperança, que os corações venham ser cheios da sua presença, que o fogo do teu Espírito, Senhor, possa aquecer, ou melhor, possa queimar cada dia mais, que eles possam ser, Senhor Jesus, como Timóteo, como Sadraque, como Mesaque, Abednego, que foram corajosos, que foram empregados
ser com a sua igreja, ser com a juventude dessa igreja, ser com a juventude dessa nação. Meu Deus, eu te peço pelo poder que é o teu sangue, Jesus, haja, faça-o operar. Meu Deus, coloque as suas mãos sobre cada um deles, guarda a mente deles, meu Deus, o coração, meu Deus, guia os passos. Oh Senhor Deus, eu repreendo nessa noite a depressão, eu repreendo nessa noite, Pai, o síndrome do pânico, eu repreendo nessa noite a mutilação, eu repreendo nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Santo Deus, eu te peço, Senhor Deus, usa, Pai, cada mão, Senhor Deus, cada obreira que está impondo as suas mãos, que sejam cheios do seu poder, que sejam impactados pelo seu poder, Pai, porque a oração, ela tem poder, a oração do justo, ela tem poder e faz, e tem eficaz. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, renova, o Espírito Santo renova, faz queimar novamente, faz voltar, Senhor, o primeiro amor, faz queimar novamente, Senhor, que cada função que eles têm, que cada dom que foi dado pelo Senhor, possa reacender novamente, que seja o dom de cantar, de pregar, de profetizar, que seja renovados nessa noite, em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, ah, como tu és lindo, Jesus, como tu és lindo, Jesus, ah, Jesus Santo. Glória a Deus. Já orou aqui, Lailane, você? Já orou aqui na frente? Aleluia, Jesus. Aqui. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, impõe as suas mãos, meu Pai, sobre essa adolescente, Jesus, que ela venha ser cheia do teu Espírito, meu Deus, que a sua mão santa venha tirar, Senhor, meu Pai, todas as palavras que foram lançadas sobre a vida dela. Eu repreendo em nome de Jesus todas as palavras contrárias, meu Deus, toda meu Deus, sobre a vida dela, e acampa, Senhor, e guarda, Senhor, a sua filha, guarda ela, Senhor Deus, onde quer que ela esteja, guarda na casa dela, guarda o futuro, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro pela vida dela, Senhor, e que ela seja um instrumento em suas mãos, que ela seja, Senhor, meu Pai, uma missionária, que ela seja uma pessoa que prega a sua palavra, assim como ela é, Senhor, sensível a Ti, Pai, que ela consiga cada dia sentir a Tua presença, que ela venha ser sensível à Tua voz, que ela venha ser o diferencial na sua casa, aonde quer que ela passar, em nome de Jesus, eu oro e te peço, Pai, e repreendo, Pai, toda a retaliação do inferno, em nome de Jesus. Meu Deus, nessa noite eu te peço pela vida do Pedro, Senhor, meu Pai.
Glória a Deus. Oh, Jesus, obrigada pela sua presença. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é fiel. Independente, meu Pai amado, das circunstâncias, o Senhor permanece fiel. Obrigada, Jesus, pelas provisões. Obrigada, Senhor Deus, por ter nos trago aqui, meu Jesus, para ouvir a sua palavra. Porque, Senhor Deus, eu consegui ouvir a sua palavra. Meu Deus, sua palavra, ela entrou em meu coração e vou sair daqui feliz. E assim eu te peço, Pai, acredito que a sua palavra, Pai, ela aqueceu os corações da tua igreja. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu filho. Deus, coloque em suas mãos. Que ele seja, meu Pai amado, aquecido. Que seja abraçado pelo teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa acompanhar ele, Senhor. Que possa, Senhor, estar no seu lar, na sua casa, na sua família. Senhor Jesus, ser com ele, Pai. Meu Pai, abraça ele neste momento. Espírito Santo de Deus, assim como a sua palavra falou, meu coração, em nossos corações, o Senhor também falou o coração dele. Nessa noite, seja abraçada pelo Senhor. Seja abraçado por ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor o abençoe, o acompanhe, guie os teus passos. Cure, Senhor Pai, toda enfermidade, todas as dores. Que seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui estão felizes por ouvir a palavra, por receber a palavra, por ouvir a voz do Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Eu agradeço pela bondade de Deus, pela responsabilidade que a minha líder, a diaconisa Tatiane, tem me dado por estar ministrando a palavra, pelos meus pastores. Eu sou grata ao Senhor e que a cada dia o Senhor esteja abençoando todos vocês em nome de Jesus. E assim eu passo a oportunidade para o irmão Elias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de passar para o pastor, eu queria informar aos irmãos que agora, no dia 30 de novembro, vamos estar ali em Piranhas, no Piranhas para Cristo. Já está confirmado o cantor Fernandinho, provavelmente o som e louvor, e a Maria Marçal também estarão presentes. Não sei, mas talvez eles estão presentes e estarão presentes na realidade. E eu queria ver com os amados que quiserem ir. Depois que acabar o culto aqui, é só falar comigo, ou então acessar o grupo da igreja, que terá o link para entrar no grupo, né, que a gente formou para todo mundo ir. Vai ficar baratinho, não vai ser nada caro não, ali na faixa dos R$5 se for de carro, R$10 se for de van, dependendo da quantidade de pessoas, isso pode ir alterando. Não, o evento lá é todo grátis. Então é isso, o que a gente vai pagar mesmo é só a ida daqui para lá, a gasolina mesmo. E se tiver mais pessoas para ir, se der para fretar uma van, vai ser melhor ainda. Certo? Era só isso que eu queria avisar. Quem tiver interesse, depois do culto é só falar comigo que eu vou adicionar o número de vocês no grupo. Isso aqui são os visitantes. A Rosineide, tá certo? Rosineide. Como é esse nome aqui que eu não estou entendendo? Ítalo, tá certo. A Rosineide e o Ítalo são bem-vindos aqui? Bom, eu acho que não tá bom ainda, né? A Rosineide e o Ítalo são presentes aqui, estão presentes aqui. Eles são bem-vindos?
É isso. Então, isso aí é para demonstrar o nosso carinho por vocês que se fizeram presentes. E caso vocês se sintam à vontade de voltar aqui, estaremos de portas abertas toda terça, quinta e domingo. As portas estarão abertas, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Eu já quero passar ao pastor e agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós já vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Amém? Então, mais uma vez, Deus abençoe você que veio. Abençoe também os jovens também que dirigiram o culto. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos orar, queremos agradecer ao Senhor, agradecer pela vida dos teus servos que vieram, agradecer pela vida da tua serva, do filho dela, agradecer por cada um que veio essa noite a essa casa de oração, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, meu Deus, esteja dando uma semana abençoada, que essa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana de prosperidade, guarde os teus servos, livre-os de qualquer mal, qualquer situação que porventura venha acontecer, qualquer situação que o inimigo esteja tramando, seja, meu Deus, na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual, nós repreendemos. Que a bênção do Senhor esteja com os teus servos e que nada possa causar nenhum dano aos teus filhos, em nome de Jesus. Tendo assim a sua mão, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Deus abençoe você. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.